com renovada alegria que estamos chegando onde quer que você esteja, esperando que esteja bem e que após esse programa esteja ainda melhor. Sempre a proposta da TV Mundo Maior e especialmente do Nova Consciência, porque o nosso objetivo aqui é trazer pessoas que nos enriqueçam, que nos ajudem nesse processo do autoconhecimento e que a partir daí então a gente possa ter um viver mais rico, mais pleno, mais consciente, resumidamente, mais feliz de acordo com as leis de Deus. E o programa de hoje, com muita alegria, traz um companheiro que no mínimo tem um histórico de um desafio muito grande, do qual, para nossa felicidade, ele venceu e como, com certeza, no mínimo, uma retribuição de gratidão, ele hoje tem se constituído num expositor da doutrina espírita, dos mais felizes e dos mais interessantes. Você pode talvez até não estar ouvindo nada de novo, mas com certeza você está ouvindo uma nova maneira de ligar fatos, eventos e conhecimentos já conhecidos. Estou falando de Sebastião Camargo, diretamente de Três Lagoas, Mato Grosso do Sul. Uma alegria tê-lo conosco aqui, Sebastião. A alegria é nossa. Nós queremos dizer o seguinte, o Sebastião literalmente foi um motorista que literalmente foi atropelado pelo eventos do destino, né? E por que eu estou dizendo isso? Ele, um profissional da CESP, motorista, tinha a responsabilidade de conduzir um veículo que no mínimo exige toda uma atenção e segurança, principalmente quando esse veículo é um ônibus. E ele, num determinado momento, se vê um dia conduzindo uma quantidade de pessoas razoável, parando, fazendo as brecagens, as pessoas subindo, ele conferindo os crachás, etc. e tal, e chega ao destino. Só que na hora que ele puxa o breque de mão e há aquele barulho, aí que ele percebe onde está. E aí, né, é evidente que vamos para o médico e lá o médico constata 3 lesões cerebrais. É isso, Sebastião? Exatamente. Bom, o médico sinaliza para ele, através de um histórico semelhante ao dele, que outra pessoa com histórico semelhante de lesão resiste 2 meses. O médico espírita sinaliza para ele que talvez essa história possa ser mudada. Depende dele querer e efetivamente de assumir uma nova postura. Esse médico era espírita, segundo Sebastião, até com Jesus ali colocado na mesa. E aí então, principalmente guiado nesse momento, chegou pela dor, mas guiado pelo amor da esposa, ele toma conhecimento da doutrina espírita e hoje ele é um dos brilhantes expositores lá da região, inclusive está na responsabilidade, no mínimo, doutrinária de 3 casas, é isso, Sebastião? Exatamente. E o Sebastião, gente, ele praticamente, eu diria, como disse na abertura, ele tem nos trazido uma leitura nova de temas já esclarecidos, até porque ele sempre faz a referência ao livro, ao conhecimento, mas é muito interessante a leitura que ele traz para nós. A gente vai conversar um pouquinho sobre amadurecimento psicológico. Evidentemente, Sebastião, nós temos que o ser psicológico começa como princípio inteligente. O que é isso? Comenta para o nosso telespectador. Vamos tentar fazer um trajeto o mais simples possível, Certo. dando um exemplo de um bolo. Nós chamaríamos o bolo de uma individualidade, mas que é composto de vários elementos, desde o fermento até a sua totalidade. Na questão 23 do Livro dos Espíritos, quando o codificador, a quem nós agradecemos com toda a ternura e afeto, e este ano completa 150 anos no início da codificação do Livro dos Espíritos, questiona a falange do Espírito Verdade, que é assim chamado, ou a espiritualidade. E eles respondem, o Espírito no singular, a resposta. A pergunta e a resposta também.
é o princípio inteligente do universo. E na questão 25, entre parênteses, está ainda falando desse princípio, que ali se trata do princípio inteligente e não da individualidade. E acompanhando o raciocínio do codificador, indo lá na questão 76, ele responde ou pergunta outra vez: o que são os espíritos? Agora no plural. São seres inteligentes da criação. Então nós vemos que da mesma forma que a gente costuma chamar com vários nomes a mesma coisa, até na introdução do Livro dos Espíritos, o codificador, para começar a definir melhor esses conceitos, porque era usada a palavra para chamar a alma, tantas coisas, ele fixa em 3 pontos. E o espírito também, nós poderíamos falar que tudo é espírito, como diz André Luiz, por Alexandre em Os Missionários da Luz, em Domínios da Mediunidade e outras obras. Então vemos na linguagem de Joana de Ângeles hoje que o amor é de essência divina. E lembrando do Evangelho que tudo é amor, e na lei de amor fala que no princípio o homem tem apenas instinto mais avançado, sensações mais instruído, sentimentos, no ponto mais delicado desses sentimentos surge o amor. Não o amor no sentido literal como fala, mas essa essência divina que reúne e condensa todas as sublimes revelações. E vamos ver um pouquinho disso. Então, no início, ele manifesta como força de aglutinação de partículas, sendo as próprias partículas, no exercício no reino mineral. Como força de aglutinação e desaglutinação, como nós falamos. Avançando para o setor seguinte, do reino vegetal, ele desenvolve na intimidade das plantas, na seiva, o início do sistema nervoso, por exemplo, que é a sensibilidade. Um pouquinho além, ele começa o trabalho do instinto no animal e até chegar no mecanismo da razão no homem. Então, compreender que os nossos pensamentos são a aglutinação desta força inicial que manifesta como fluidos, ou que nós chamamos fluido cósmico, talvez não seja muito fácil. É verdade. Porque nós admitimos que pensamos em energia e esquecemos que a energia inicial é este átomo primitivo, o princípio inteligente do universo ou o espírito simples e ignorante. Então, para entender esse mecanismo sem um estudo mais aprofundado e experimentação disso em nós, onde fica um pouco complicado. Bom, mas efetivamente esse processo se inicia, como você falou, e como é que chegamos ao estágio de termos esse processo da responsabilização pelos nossos atos, né? Existe na lei cósmica, para mim, no que Jesus nos deu notícia, que segundo Miramês até agora só recebemos fragmentos da lei, ainda não temos toda a sua totalidade ao nosso conhecimento, por nos faltar compreensão, a cada um conforme as suas obras. E isso não é só para os humanos. Então, no instante inicial, onde 2 partículas se unem para formar uma nova ordem de coisas, da mesma forma que hoje 2 átomos de hidrogênio unem-se com um de oxigênio para formar a estrutura da água, e se um de oxigênio a mais já formaria uma situação diferenciada, que é a água oxigenada, que dá para limpar as unhas, mas não dá para tomar como a anterior. E vemos na questão 33 do Livro dos Espíritos, e anteriores, que começa na 28 vai até a 34, falando dos elementos gerais do universo, que não só tudo que existe é formado por essa energia, a combinação numa porção X ou Y dela, mas que ela pode passar por todas as situações e adquirir todas as experiências. Inclusive até o cheiro, o odor, seria uma aglutinação dessas partículas. E lembro com alegria no Livro dos Médiuns, quando o codificador fala desta forma, em se tratando da modificação da essência das coisas pelo pensamento, pela vontade, ele disse que o sabor depende da educação do paladar. Então nós podemos comer temos a capacidade de reorientar essas estruturas que obedecem apenas à lei do amor, de justiça e de verdade. Qualquer outra atitude nossa, elas começam a desobedecer essa harmonia
e é o que nós chamamos de doença em todos os setores. Sebastião, nós estamos num processo de crescimento. O nosso tema, inclusive, aqui com você é amadurecimento psicológico. Tudo bem, você está falando desses estágios iniciais. Como é que eu me situo diante dessa minha realidade inicial, que eu não sabia, estou começando a tomar conhecimento agora. Estamos aqui, eu, você, o nosso telespectador, olhando-se, né, vendo-se, admitindo-se como uma individualidade. E hoje ele então descobre que para ele chegar a esse estágio houve toda uma cooperação a partir desses reinos e fomos estagiando em vários momentos. Cheguei aqui, né? Cheguei aqui e como continuar nesse processo porque até então, comandado pelas forças do destino, da vida, melhor dizendo, e principalmente do instinto, esse a gente parece que conhece um pouco mais, né? Porque muitos de nós se deixam levar pelos instintos. Como conseguir esse amadurecimento psicológico, a partir de agora, de uma maneira harmônica, respeitando inclusive algo que você agora nos deu uma panorâmica de que efetivamente a gente entende agora quando o próprio Cristo, né, coloca-nos o nosso corpo físico como nosso verdadeiro templo, né? Como respeitar o templo, como adquirir as experiências, como assumir os erros, porque é inevitável o erro, né? E como sair dessa de uma maneira construtiva. Exato, isso é toda a proposta da doutrina espírita. A gente vai estar conversando, só começando. Então a proposta da doutrina é iluminar e libertar a consciência, o seu ponto fundamental. Iluminar, nós pressupomos que é tomarmos conhecimento de tudo isso. Libertar é a vivência disso. Se eu vivo um comportamento saudável, eu fico livre da saúde, da doença. Se eu tenho um comportamento X que me causa transtornos Y, eu, mudando o comportamento, eu me livraria daquela situação, entre aspas. Então, só o conhecimento desse princípio inteligente na sua verdadeira essência está na Gênese. Esse encadeamento, desde o início até a chegada nossa, a humanização, é que poderíamos dar à consciência, como lembra André Luiz, que as células, por exemplo, não são simples pedaços de carne, mas companheiras de evolução. Elas nos servem como pequenos operários, construindo o nosso veículo de manifestação, mas absorvem de nós conhecimentos, da mesma forma que um operário poderíamos dizer assim, absorve conhecimento com o pedreiro com o encarregado, este com o construtor, este com o engenheiro, e todos no final daquela obra sairiam com uma determinada experiência. Vamos dar um exemplo ainda de André Luiz, por Gúbio, um dos seus mentores. Da semente, eu vou acrescentar as orientações que eles próprios passam-nos através de várias escalas que nós não conseguiríamos às vezes alcançar o pensamento de André Luiz. Sabemos o nosso tamanho e estágio evolutivo, mas de alguma forma chega-nos essa orientação. Seria mais ou menos assim. Estamos nas mãos com uma semente de qualquer coisa. Alguém pode imaginar com essa semente nas mãos. Para que ela nasça, ela tem que tomar uma séria atitude. E a atitude que deveríamos tomar diante de uma situação que nós estamos para uma outra é morrer. Fica estranho? Morrer o homem velho. No caso da semente, vai morrer a forma, a semente, para nascer uma árvore. E ela vai aceitar, ou é convidada, se ela quiser ser árvore, a aceitar a participação dos nutrientes da terra no seu íntimo. E esses nutrientes só são aceitos na estrutura da planta se eles aceitarem a estrutura da água que vai somar com ele, que são estágios desse princípio inteligente um pouquinho mais atrás. Só recebe auxílio para caminhar para frente quem der a mão para o setor que está na retaguarda. A própria água, para ser aceita na intimidade da terra e participar dos nutrientes que vão participar na estrutura dessa planta, deve, por responsabilidade, aceitar a estrutura do ar. E o ar aceitar a presença da luz, que nós chamamos da... Vamos parar por aí para não confundir. Então,
Então, vemos aí 3 estágios do princípio inteligente, desejando adquirir experiência, a começar a construir, como eu disse, o sistema nervoso embrionário, como está anotado na última obra de Joana de Ângeles. Inclusive, André Luiz, ela enriquece o pensamento e vai um pouquinho além, atualizando, porque na obra dele diz que nós iniciamos nos crustáceos a organização do sistema nervoso, mas ele deixou em aberto. Da mesma forma que na doutrina, no Livro dos Espíritos, em outras partes, fala até a segunda ordem, é assim. E como a doutrina é evolucionista, o que pensamos agora, daqui a pouco já podemos estar pensando diferente. Então, por enquanto, é o que compreendemos por agora. E desta forma, como vamos nos portar agora diante de um elemental ou de um alimento? Não vamos complicar falando do elemental agora. De um alimento que eu sei que participa na estrutura dessa planta, N sequências de ensinos e estágio de vivência desse princípio, apanhando a árvore para jogar fora. Que exemplo eu estaria dando para esses irmãos meus da retaguarda, agindo dessa forma? Ou simplesmente arrancando uma flor da roseira, só pelo prazer destruidor. Então, o nosso comportamento, quando nós, diante de um programa de televisão, uma criança pergunta, então se é assim, tudo que existe é espírito? O apresentador disse, é. Então eu estou pisando nos espíritos? Falou, de alguma forma está. Porque se ele, o ser, o nosso, o espírito, a individualidade crescem desde o átomo primitivo, conforme está na questão 540 do Livro dos Espíritos, até o arcanjo que começou pelo átomo, não pense que o próprio codificador engoliu essa informação desculpe a maneira de falar assim, com facilidade, porque no Livro dos Médiuns ele volta à baila e a própria espiritualidade aponta literalmente para ele, você foi um átomo ontem. E aí ele foi estudar mais fundo, porque o Livro dos Médiuns, como nós sabemos, foi de início a experimentação que ele fez. Sim. Diante da parte filosófica que nós chamamos, o Livro dos Espíritos, para testificar se aquilo era uma enganação ou se tinha sentido, e comprovou todas as teses, ampliou o livro já com o auxílio da espiritualidade e já não colocou mais o seu nome como na primeira edição. Então é algo fantástico, nós estamos diante, e esta nova consciência, como é o nome do próprio programa, então nos chama a responsabilidade. Porque se no meu pensamento, na estrutura íntima da mente, está presente estes princípios inteligentes, sendo chamado para uma atividade, como diz André Luiz, e após eu construir a ideia que eu desejo exercê-la nos moldes do Cristo, e no instante seguinte, dificuldade, eu mudo o meu comportamento, essas consciências me cobram. E segundo André Luiz, elas me agridem. E nós costumamos transferir a culpa para os espíritos. Deixa eu criar uma situação para talvez aclarar um pouco mais para o nosso telespectador. A gente vinha até conversando sobre isso. Muitas vezes, quando eu, numa situação mesmo de perigo para a minha vida física, eu dependo desse físico para o meu processo evolutivo, a minha experiência reencarnatória. E efetivamente não está na minha programação, ou eu posso até estar interferindo quando tem um certo desleixo, não tenho uma atenção, e vou para uma ação que eu corro um risco de vida. Atravessar uma rua, de repente, distraidamente, olhando para alguma coisa e vem vindo um carro. E de repente aquilo que fala assim, olha, se eu fosse pensar, eu teria morrido. Mas o instinto me salvou. Para o nosso telespectador entender, quer dizer, essa reação instintiva do meu corpo é todo esse conjunto de consciências elementares ou elementais que estão sob meu comando, que perceberam que eu estava cometendo um desatino e elas, de alguma maneira, ajudaram a individualidade que está no comando a realizar o seu próprio trabalho, como que diz, toma cuidado, é isso? Exatamente isso. Vamos imaginar um grande empresário, não vamos poupar as palavras, um grande empresário, porque é assim que o espírito é ao meu ver. De repente, na condução da empresa, por mais boas intenções que ele tenha,
os operários talvez conhecem certos setores, às vezes até melhor, porque está na ativa. Ele pode estar um pouco mais ausente e ele acaba lembrando. Então, às vezes nós acordamos Joaquim, daqui a pouco, diante de uma situação, manifesta Joana. Então, vamos ainda relembrar. Com quem Jesus conversou no diálogo no Monte Tabor? Moisés e Elias? Mas Elias não era também o João Batista que voltou? Isso. Você entendeu? Então não eram duas personalidades diferentes, porque se ele estava lá conversando e o outro estava passando pelo processo da desencarnação recente, quando ele estava passando pelo momento de perturbação, que até hoje nós conhecemos, ainda não podia estar. Mas tem alguns companheiros hoje, e são muitos, que diz que Moisés, Elias e João é o mesmo ser em 3 estágios. E nós sabemos que André Luiz estudou isso largamente, fala disso, e vamos deixar ele um pouquinho de lado para valorizar o trabalho de outro. Leon Denis. Uma criatura se vê morrendo. E de repente manifesta um outro ser. E fala, eu vim assumir o comando, porque esta não está alimentando, e quando alimenta não consegue absorver os nutrientes corretamente. E nós, no plural, precisamos desse veículo de manifestação. Está no livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor. E ela fica nada menos do que 4 anos até ajustar a máquina. E antes de partir, ela fala, outro ainda vai se manifestar antes que eu vá. E manifesta um ser intitulado, deu seu nome de moleque, e apenas era uma criança. Ao mesmo fato que a anterior sabia o que aquela que estava no comando primeiro sabia e mais um monte de coisas, a outra estava alheia à situação como uma criança ensaiando para a vida. E ainda antes manifestou um outro ser que sabia mais do que as 3. E no último instante manifesta um ser que não tinha conhecimento nenhum daquelas 3 e passa um recado para alguém. Aí ele mostra que 4 personalidades manifestando no mesmo veículo, nesse conjunto que nós chamamos de individualidade. Então, da mesma forma que os átomos se unem para construir moléculas, elas se unem para construir as células, se unem para construir os agrupamentos de tecidos, que constroem os órgãos, os sistemas, os corpos e assim sucessivamente. Então, nós vemos a individualidade menor fazendo parte de outras individualidades maiores, ou para o infinito negativo ou para o positivo. A compreensão mais profunda disso é que seria interessante. Sebastião, quer dizer, então você me traz um dado interessante que eu não havia notado em Leon Denis. Quer dizer, ele com uma antecedência enorme, porque essa coisa de subpersonalidade, eu diria que é até algo meio recente no campo da psicologia. Você disse que ia esclarecer um pouquinho mais. Quer dizer que essas subpersonalidades, ela tem uma autonomia mônia em função de uma gerência mais qualificada para, vamos dizer assim, realinhar a condição física do instrumento em si, ou do conjunto em si, da empresa, para que o empresário, que é o espírito, como você falou, possa continuar trabalhando? Como é que é isso? É mais ou menos assim. Então, de acordo com o comportamento do empresário, isso pode complicar a situação, que pode manifestar seres com menos conhecimento do que o que está no comando, de acordo com as fixações mentais. Como é que você traduziria isso no cotidiano das pessoas? Ilustra isso. Isso deve estar acontecendo a todo instante com as pessoas. A todo momento. Nós vamos dar um exemplo prático. Então, antigamente nós tínhamos Deus e o demônio, era o que acreditávamos. Então, o que dava certo era obra de Deus, o que não deu a gente jogava a culpa no outro. No demônio. E com o advento da codificação, nós aprendemos que não é demônios, mas os espíritos que ainda não se reeducaram. Mas mesmo assim, então, o que deu certo, nós fomos influenciados pelos bons espíritos. O que não deu foi influência dos demais. Era muito cômodo transferir a eles as responsabilidades. Porque aí eu poderia simular uma manifestação e falar que alguém estava falando para você ter um comportamento comigo. Vamos supor que você fosse um parente, um esposo ou esposa, e eu passava o recado paralelo. Mas era eu mesmo, os meus conflitos, as minhas frustrações,
tentando pedir um socorro, um auxílio. Então, Leon Denis eu peguei a mais simples, porque tem lá bem mais do que isso. Temos casos de 20 e poucas personalidades, subpersonalidades manifestando. Teve o caso nos Estados Unidos de uma pessoa, uma brasileira, que sozinha com os filhos do esposo a quem ela se uniu, ela tinha comportamentos estranhos e judiava das crianças. No mínimo 5 comportamentos diferentes. E na hora da condenação, quem é que nós vamos condenar? Graças à lucidez já de mestres e psiquiatras, doutores na área, pediu que ela fosse tratada e não condenada. Então vemos um campo fantástico que está surgindo, onde a maioria dessas manifestações é do mesmo ser. Ele é que pede socorro, auxílio, da mesma forma que hoje nós temos os consultores de empresa para auxiliar o empresário. Tem situações que ele até dá umas férias, fala, vai tirar umas férias e eu assumo o comando, vou dar uma ajeitada, você volta, eu te passo o que eu fiz para que dê certa coisa e você dê continuidade. Então isso existe de muito tempo, não é assunto novo. Quando o Joana de Anjos volta com isso à baila, eles assustam, não compreende, mas isso já está na doutrina desde o princípio. Você disse de mostrar o cotidiano das pessoas. Que situações as pessoas podem estar vivendo naquelas que você conhece? E, evidentemente, tem todo esse processo de que a gente vai olhando no outro e pode até aprender, como está lá no Livro dos Espíritos, né? Desde que você não faça disso motivo de comentários infelizes. Mas no que você conhece no cotidiano das pessoas, até para elas perceberem em si esse processo, que situação a gente podia ver? Dá para você ilustrar, contar um caso mais assim dos nossos dias do que efetivamente esse do... Vamos dar 2 exemplos, basicamente. Na casa espírita, pressupõe que a casa espírita, como eu costumo dizer sempre, que ela é um hospital, uma escola. Se é um hospital, é onde convergem os doentes. Se é uma escola, nós não podemos pensar que numa escola existe alunos que estamos convidando-os para a educação, para a instrução. E seres com a proposta de servir o Cristo. E ele próprio afirmou que nós somos manifestações de Deus, ou no mínimo dele, porque ele falou, eu sou a árvore, vocês são os galhos. Se estamos ligados ao Cristo, eu ficaria felicíssimo se eu fosse um átomo de uma dessas folhas dessa árvore, e que nunca mais pudesse sair dela, que ela me aceitasse para a eternidade na sua estrutura. Então vemos nessa situação uma palavra daquele ser que está chegando deseducado é motivo para o trabalhador, o dito trabalhador, melindrar-se e afastar. Ele estava servindo o Cristo. E o Cristo envia ele trabalho, e um ser vaidoso naquele momento, que de repente ele traz a informação, mesmo estando chegando, que ele não tinha. Eles esquecem que seres imortais, que temos toda uma bagagem, e mesmo ser fragilizado pode ter conhecimento muito mais nobre do que o que a gente acha que já tem. E diante dessa situação, eles se melindram e abandonam o Cristo na figura. Vamos dar outro exemplo, e depois vamos ficar mais consistente. Um amigo, não vamos citar o nome, vai visitar a irmã Dulce. E ela fala, eu preciso de um passe, meu filho. Na hora, é espírita, já preparou para aplicar o passe. Ela falou, mas na figura daquele alcoólatra que está caído lá na rua. Aí ele não teve coragem de ir lá aplicar o passe no ser alcoolizado. Certo? Ele fala isso e às vezes com uma certa emoção muito forte, mas a partir dali que ele serviu para que ele acordasse para a vida. E vemos outras situações, às vezes de um filho, pessoas em nosso lar. Nós estamos tranquilos, como diz Raul Teixeira, até que pisem no nosso calo. Então, qualquer coisa que sai do nosso controle, a gente parece que manifesta um ser bastante violento, ditador até, e se não for da maneira que nós, ou que aquela manifestação deseja, nós chutamos a barraca, como falamos, e colocamos a coisa toda a perder, às vezes. Sebastião, eu vou precisar te apertar num ponto aqui, porque... não sei, né? Até que ponto o telespectador, porque
é muito comum, a gente tem até em momentos lá, pelo menos na programação da Rede Boa Nova de Rádio, da própria TV Mundo Maior, companheiros que vêm falar da subpersonalidade, né? Mas não com uma autonomia tal a ponto de muitas vezes, principalmente para todo o conceito espírita, a coisa parecer que é até uma manifestação única mesmo, uma interferência de uma outra individualidade. Até que parâmetros a gente tem para saber que às vezes a pessoa está envolvida por uma subpersonalidade, ou então está envolvida num processo de comunicação, de intercâmbio mediúnico de uma maneira não consciente, infeliz. Como separar essas coisas? Como entender até onde eu estou tendo um animismo meu, real, autêntico, nada de mal nisso, desde que se compreenda e tire a lição disso. E essa manifestação. Porque eu acho que em algum momento o nosso telespectador fala, peraí, o que o Sebastião está falando? Vamos dar um exemplo simples e depois nós podemos aprofundar. Você conhece as suas coisas íntimas. E se eu tirar uma delas? Você percebe ou não? As suas coisinhas íntimas de você lidar no dia a dia. Vamos colocar o aparelho de barbear, a sua escova de dente, às vezes até a sua toalha, mais ou menos assim. Se eu trocar a sua toalha, você percebe. Se eu mudo sua escova de dente, você percebe, etc. Então, através do estudo aprofundado é que nós compreendemos. Então, se eu não admitir que existe toda essa infinidade consciencial manifestando através de mim, é muito complicado estudar aquele que não admite. Porque o próprio codificador, na introdução do Livro dos Espíritos, coloca uma condição para que a gente começasse. Então, o bom cientista, ele deixa de lado o seu saber e fique aberto, porque é algo novo, se ele ainda não tratou a respeito, e não se faz com ideias preconcebidas. Então, se eu me conheço e conheço essa trajetória do princípio inteligente, eu não me condeno. Por que uma condenação vem à minha mente? Sou responsável por todos os meus atos, respeito a lei dos homens, procuro obedecer até onde compreendo as leis divinas. E mesmo assim vem pensamento de suicídio, de acusação. Por que isso? Se eu mesmo tendo feito algo bastante deprimente, eu compreendo que era o conhecimento que eu tinha na época e não poderia agir de outra forma porque não tinha como. E estou fazendo hoje o melhor que posso. Se alguém cobra-me situações, aí nós poderíamos analisar com facilidade e ainda para facilitar a compreensão. Nós temos no mínimo, nós não vamos complicar porque a coisa é muito mais ampla, 7 camadas da aura nossa, desde o duplo etérico até o que eles chamam de emocional superior. Então, para alguém de fora adentrar no meu campo, ele vai ter que vencer essa barreira. Então, demora. Percebemos a presença e é bastante demorado até que rompe o nosso equilíbrio. Mas se for nosso, a coisa vem instantânea. Porque já está dentro, já está na estrutura. Então, se eu mexo com você numa situação X e você, de uma hora para outra, sobe na mesa, porque aquele conteúdo... Sou eu. Certo? E às vezes a gente não admite isso. Se a coisa demora um pouco mais, aí já seria essa efetiva interferência. Exato. Que normalmente não vem para nos prejudicar, pede socorro. Porque se eu sou um bom exemplo, elas querem aprender o bom exemplo, porque no Evangelho está. Só é permitida, às vezes, a presença delas no sentido educativo quando eu não mudo o meu comportamento. E quem é que não gostaria de seguir uma luz? Claro, claro. Sebastião, para a gente dar um salto para frente agora, né? Foi muito interessante, nós temos abordado aqui esses aspectos estruturais, esses aspectos básicos e o conhecimento de que o nosso pensar tem dimensão que você mesmo disse. A coisa mais imediata para pensar, que é perceber que não está pensando direito, é a sua falta de saúde, a sua desarmonia, qualquer que seja ela, né, no corpo. Mas isso, como você já mesmo disse, vai pelo campo mental, pelo campo emocional. Como eu acordar para isso e começar a assumir
o empresário eficaz e eficiente na administração do meu próprio instrumento de experiência que efetivamente alavanca toda a minha condição espiritual. Como trabalhar isso no dia a dia? Assim, trabalhando instruções mesmo de ordem prática para os nossos telespectadores. Eu vou lembrar um amigo que deu a vida por causa dessa frase, desta música, mas não desistiu da mensagem. Vem, vamos embora. Isso não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Geraldo Vandré. Renato Teixeira e Almir Sater, na música Tocando em Frente, eles abordam. Alguém pergunta até, será que eles têm consciência dessa profundidade? Talvez tenha sim. Cada ser constrói a sua história. Cada um carrega em si o dom de ser capaz, de ser feliz. Então, André Luiz, de novo, é uma referência fantástica sempre, né? E nós estamos aqui, hoje às vésperas do 58 anos já de existência dessa obra magnífica. O que eu vejo no outro ser, de desequilíbrio, de desarmonia, é exatamente o que eu preciso mudar em mim. Quando eu tomar esta consciência. Então, no Evangelho está mais ou menos assim, e Joana de Anjos coloca também assim: o ser é diante do meu comportamento. Então, quando eu compreender, e lá no Evangelho está assim, se você for analisar, lá no fundo foi você que começou o negócio e está cobrando o comportamento do outro. O meu comportamento não só reorganiza o meu universo, reconstruindo a saúde, mas muda todo o meio. Porque nós estamos agindo sobre a energia cósmica que nós falamos, mudando a sua coloração com os nossos sentimentos e comportamentos. Talvez o outro, por não ter a compreensão que temos, respirando essa atmosfera poluída, vamos colocar assim, acaba sendo asfixiado com as nossas pressões. Então, ao invés de querer convencer com palavras, ainda André Luiz, exemplificar o que seria o modelo de equilíbrio. Porque é muito cômodo falar para um urubu que o bife dele não está legal, que daquela maneira... Agora, da mesma forma que nós vomitaríamos diante do bife dele, ele também vomita, a demonstrar o nosso para ele mesmo, temperadinho, cheirosinho, etc. Então, tentar entender que cada um está num limite e estágio de evolução. E aquele que se julga que sabe mais, o dever dele é exemplificar e não cobrar comportamento X ou Y de ninguém. Isso é uma coisa muito séria, né? Porque a gente tende mesmo a julgar. Você falou algo importante aí, quer dizer que quando eu percebo algo de infeliz no outro, é aquilo que eu preciso modificar em mim. Então, aquilo que a gente muitas vezes está analisando como um critério ou uma crítica construtiva sobre o outro, na verdade eu estou falando de mim próprio na maior parte das vezes. Exatamente. O outro é um espelho. Exatamente isso. E São Luís responde no Evangelho segundo o Espiritismo quando questiona, com certeza. Então não é permitido ver o defeito do outro? Se for para corrigir em você, sim. Um exemplo, você está trocando um pneu do carro num areião. E está tentando lá com o macaco sem um apoio, e não ergue. E eu vejo um outro colocando um pedaço de vigota embaixo e já erguendo com facilidade. Quer dizer, eu não precisei passar por nenhuma das situações e aprendi a lição. Eu costumo dar um exemplo em 3 serezinhos do mundo dos insetos que me encantam. A lagarta já está em cima das árvores, já transitando por um outro mecanismo e de repente recebe um convite, você pode voar. Aceita a proposta, ela aceita, faz o seu mecanismo de reprogramação e voa. Mas eu acredito que a cigarra estava na intimidade da serra ou lá na madeira em decomposição e viu, eu também sou filha de Deus e posso voar também, e faz um processo semelhante. Mas a libélula é um mecanismo mais encantador porque ela está na intimidade das águas. Eu acho que ela vê as duas e fala, eu também posso, e constrói um dos mais belos veículos de locomoção que consegue até dar marcha ré no ar. Então, às vezes, observando o erro do outro, tentando corrigir, porque a proposta da doutrina é fazer a mesma tarefa hoje melhor do que ontem, que é a proposta, e amanhã melhor do que hoje. E com mais eficiência, com mais simplicidade e com menos dispensão de energia, para não desgastar-se,
para sobrar mais tempo para outras coisas. Sebastião, você, no início do nosso programa, relatamos aí o evento acontecido com você, a constatação de 3 tumores cerebrais, mais ou menos falando em 2 meses de vida. A dor para você foi uma bênção? Naquele instante foi. Eu ainda estava sobre o velho mecanismo, ainda que funcionava. Hoje, vamos fazer 10 anos agora em julho, nunca mais tivemos dor, nunca mais tomamos remédio. Nenhum remédio? De espécie alguma, nem um chazinho caseiro com a desculpa de medicamento. O máximo a água fluidificada, quer dizer, pela própria mente. Mas, então você toma chá mesmo só pelo prazer de tomá-lo, é isso? Exato, por conhecer que ali estão princípios inteligentes em evolução e é necessário que, da mesma forma que Jesus disse, eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, quer dizer, conheço quem já está comigo, e as que são minhas reconhecem a mim, mas existem outras ovelhas que não estão neste aprisco, que é necessário que eu as traga, mas que se comporte como um só rebanho e um só pastor. Então, tudo que comemos, tudo que chega a nós, desde da luz solar, a qualquer coisa, são consciências em vários estágios chegando em nosso universo. Quer dizer, a atitude de agradecimento à providência divina é algo assim que é geral e restrito, quer dizer, é incondicional. O ar, a luz, o banho... Tudo. Francisco de Assis aqui conversava, ele não só conversava, ele beijava o ar. E conversava com todos os elementos. Isso está na obra, na literatura espírita. Então, não só isso, o banho, a maioria às vezes desconhece, é o passe mais eficiente que eu conheço. Quando eu descobri, eu entrava com a garganta infeccionada embaixo do chuveiro e saía perfeito. Porque é um energismo tão imenso, onde é carreado fluidos de todos os setores da natureza, de acordo com a mente que potencializa. Então precisa ter uma atitude mental adequada. Então, sempre. Sem essa atitude, vamos lembrar André Luiz, Evolução em 2 Mundos, a última questão. Sem uma predisposição de transformação moral do ser e a disposição para o trabalho de renovação, não há milagres. A cada um conforme as obras, e Joana livro Plenitude fala isso também. Nós podemos lançar mão de todas as terapias alternativas, inclusive o passe é uma terapia alternativa, que a maioria confunde achando que ele é da estrutura íntima da codificação, e não é. Divaldo Pereira Franco é que fala isso. Ele foi adotado por respeito ao Cristo e por enquanto, até a gente aprender a ser os próprios pacificadores, serve de mecanismo de auxílio. Vamos dar um exemplo. Com que se aplica o passe? Não é com as mãos, normalmente? E se eu não tiver mão? Eu não posso aplicar? Sim, então, pode. Se eu sei que o mecanismo é pela mente e pelos sentimentos, eu posso agora mudar essa didática. E é assim que a doutrina espírita... Usar os olhos, né? Os olhos, tudo mais. E se não tiver ainda os olhos... Um abraço, qualquer gesto é um passe. Tá aí. Mais uma vez, Sebastião, muito obrigado por estar aqui conosco. Nós é que agradecemos e ficamos de uma forma tamanha, se pudéssemos dizer a todos, de uma maneira bastante íntima, só é feliz quem é livre. E só é livre quem assume responsabilidade. E de cumprirmos a nossa tarefa a cada passo, de tal forma que se alguém nos convidar para dar um passo adiante, ou que na morte não temer, porque não existe a morte. Morre a cada etapa o homem velho, ignorante de certas verdades, e vai nascendo o novo homem, como a lagarta se transformou na borboleta, e assim sucessivamente. Não tenha medo de estudar, de questionar, de investigar, mas não acredite em nada que nós dissemos, mas estude, pesquise, questione, experimente, e verás por si mesmo esta verdade. Tá aí, até o próximo programa.